Olá, torcedor gremista. Bem-vindo ao nosso canal História Grêmio. Hoje, no dia 20 de maio, é um dia de relembrar a passagem de um fenômeno pelo Grêmio. É dia de lembrar dele, um dos maiores jogadores que eu pessoalmente já vi jogar, Denner. Infelizmente, foi cedo. Mas lembro dele, Denner, um craque, um jogador prodígio, um jogador de seleção olímpica e de seleção profissional, que teve uma rápida passagem por esse mundo, mas que fez muito a diferença, mesmo em pouco tempo. Denner que teve um grande destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde fez um gol antológico contra a Inter de Limeira, driblando quase meio time. E na final, venceu o próprio Grêmio. A Portuguesa, que na época venceu o Grêmio por 4-0, e Denner foi um arraso nacional. Depois disso, os dirigentes do Grêmio, e aqui eu dou um mérito a um deles, Luiz Carlos Silveira Martins, conseguiu trazer essa pérola para o Grêmio. O Grêmio que na época venceu uma concorrência contra os fortíssimos Corinthians, São Paulo e uma proposta milionária da Arábia Saudita. Às vésperas de assinar o contrato com o Grêmio, o Inter tentou melar o negócio. Ofereceu mais dinheiro, diminuindo o prazo de empréstimo. Mas mesmo assim, Denner preferiu o Grêmio. E a direção da Portuguesa soube honrar o negócio que tinha feito com a diretoria tricolor. Um jogador que foi um dos primeiros atletas que eu tive a oportunidade de conviver na minha vida, pois morava perto da minha casa e todos os dias à noite eu encontrava ele num mercadinho. Ele tinha praticamente a minha idade. Denner que estreou no Grêmio no dia 20 de maio de 1993. Numa grande partida, já estreava o moleque, o menino, estreava no Maracanã, num jogaço entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. Era uma quinta-feira, 9h30 da noite, e lá estava ele, Denner, entrando em campo pela primeira vez com a camisa do Grêmio. Naquela noite, o Grêmio perdeu a partida para o Flamengo por 4-3. Mas começava ali a brilhar no Grêmio uma grande estrela. Um jogo que foi um pouco violento, onde teve Geraldão e Jamir pelo lado do Grêmio expulsos e Renato pelo lado do Flamengo. O Flamengo que tinha um timaço. Gilmar no gol, Júnior Baiano, Marquinhos, Júnior, Nelinho da Gávea, lembram dele? Marcelinho Carioca, Gaúcho, Djalminha, além do próprio Renato. No Grêmio, jogavam, vou dar aqui a escalação, que eu não sei de cabeça, Eduardo, Jackson, Paulão e Geraldão. Eduardo Souza, Pingo, Jamir e Juninho, que depois deu o lugar para Júnior, Denner, Fabinho e Gilson Cabeção, que depois deu lugar a Caio. Pelo Grêmio fizeram gol Eduardo Souza, Juninho e Gilson. Mas esta foi efetivamente a estreia de Denner com a camisa do Grêmio. Depois, Denner ficou apenas 3 meses no Grêmio. Participou de 23 partidas. Foram 4 gols marcados com a camisa do Grêmio. 2 grenais, sendo uma vitória do Grêmio e um empate. Denner que encantou a todos, foi um fenômeno. Desfilou pelo Rio Grande do Sul contra zagueiros brucutus, dando uma única resposta: o drible. Um jogador extremamente vertical. Não tinha medo. Um jovem franzino dava seus dribles mágicos
passava por zagueiros violentos e fazia a torcida levantar. Até num vídeo que eu fiz aqui com o vice-presidente de futebol, Marcos Hermann, ele me passou uma lembrança muito bacana. Quando o Denner tocava na bola pela primeira vez, e muitas vezes na linha divisória do meio-campo, a torcida do Grêmio, lá na social e na geral do Grêmio, já se levantava, esperando o gol. Porque Denner era absolutamente jogador vertical. Não era um jogador de toque para o lado. Que saudade. O jogador que encantou a torcida do Grêmio. Se você quiser saber um pouquinho mais de Denner, eu fiz um vídeo aqui no canal há um tempo atrás, e faz pouco tempo, chamado Denner, um raio eterno, comemorando os 50 anos que Denner iria fazer neste ano. Saudade desse craque. Para mim, o melhor jogador que eu vi jogar ao vivo. Fantástico.